A história da música rádio pirata, o rock básico que deu nome ao disco de maior sucesso da história do rock nacional. Hoje vamos contar para vocês a história da música rádio pirata, um hino de rebeldia e crítica social, que marcou a década de 80 no Brasil, uma revolução jovem do rock brasileiro. Mas antes de iniciar a resenha, pedimos que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para que possamos continuar contando mais histórias do RPM. Rádio Pirata foi lançada no primeiro álbum de trabalho da banda, Revoluções por Minuto, em 1985, e teve uma nova versão no segundo álbum, o Rádio Pirata ao Vivo, em 1986, o álbum de rock mais vendido da história fonográfica do país. Mais do que fala a letra, como a música foi composta, é isso que vamos contar em detalhes. Rádio Pirata, onde pintou essa música? Você estava onde? Não, na verdade, eu tenho alguns amigos, eu fiz faculdade de jornalismo na USP, né? E eu tinha alguns amigos que na época estavam fazendo uma matéria muito grande sobre Rádio Pirata em Sorocaba e tudo mais. É uma coisa que me interessou muito e eu fiz a música. Pô, legal. Olha que música bonita que é o Rádio Pirata, primeiro lugar na Indonésia. Paulo Ricardo, Paulo Pani, Luiz Esquiavon e Fernando Deluque, RPM. Eu acho que é uma das músicas que resume e canaliza, vocaliza melhor o que a gente sentia naquela época, né? Esse espaço que a gente queria ocupar e tocar no rádio era uma coisa assim, era um sonho. E era realmente, acabou se tornando uma metáfora para essa invasão, mas é um rock básico, né? Eu acho que quando a gente começou, foi a segunda música de trabalho do RPM. A gente chegou com essa mensagem, mas que veio realmente de uma ideia concreta de se montar uma rádio pirata. Eu morava em Londres ainda. Eu passei 6 meses lá sozinho com violão. Eu fiz algumas músicas lá. E rádio pirata é uma dessa leva, né? Ela veio muito simples com violão, 3 acordes e tal, mas eu tinha uma sonoridade na cabeça. Todo mundo até hoje fica me sacaneando porque é muito simples, né? São 3 notinhas. Era como se fosse uma sirene. Era pra ser uma sirene de polícia. A gente tá falando de rádio pirata. Toda banda precisa de um rock básico. Esse é o nosso rock básico. As pessoas não esperavam essa porrada que foi Rádio Pirata depois de Loura Gelada. A gente estava buscando, na verdade, um rock, né, que fosse bem direto, que sintetizasse o que a gente estava querendo dizer na época. E havia uma cena de rádios pirata em São Paulo começando. Eu falei, cara, isso é um grande gancho para uma canção, porque a coisa do pirata e da caveira, toda aquela simbologia que na época não tinha nada a ver com os produtos piratas e chineses e tal, é um símbolo histórico, né, da luta contra o poder, de uma certa maneira. Mas o que me deu mais trabalho, naturalmente, foi a letra. Rolou uma febre de rádios piratas, assim, isso estava acontecendo mesmo em São Paulo. O Mário César, meu contemporâneo de ECA USP, fez uma matéria numa revista, a Revista da Comunicação, uma revista que nem existe mais, durou pouco tempo. E a capa era justamente uma caveira, rádios piratas, o fenômeno, não sei o quê. E eu pensei, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é uma excelente metáfora, né? A pirataria naquela época era uma outra coisa. E nós queríamos realmente saquear as rádios, invadir as rádios, como aquele filme que acabou rolando anos depois com o Brendan Fraser, que ele tem uma banda de metal e eles invadem uma rádio para obrigar a rádio a tocar o disco dele. E eu comecei a costurar essas metáforas. A letra utiliza a metáfora da pirataria para falar sobre a necessidade de mudança e a luta contra o status quo. O ato de abordar navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso, pode ser interpretado como uma chamada para retomar o que foi usurpado pelo poder estabelecido, seja ele político, cultural ou econômico. No livro do RPM se fala também da letra. Tomar o poder é uma declaração contra a ditadura das rádios, que estavam sendo invadidas pelas músicas internacionais. Rádio pirata é supra-ideológica, não tem a ver com política. Era contra a invasão das músicas internacionais nas rádios brasileiras. Eu quero retratar ali a juventude querendo tomar o poder, confessa o Paulo Ricardo.
A referência à pirataria nas ondas do rádio sugere uma invasão no espaço midiático, dominado por mensagens que não representam os interesses da população. O imperativo, né? Façam a revolução. Toquem o meu coração. É uma ordem, sabe? Uma coisa assim. Mas é isso mesmo. Isso nem sempre é bem recebido. Você tem que tomar muito cuidado ao utilizar esses elementos, são inflamáveis. Mas a intenção era realmente inflamar. Então eu acho que deu muito certo, as pessoas entenderam. Nós queríamos essa revolução, a questão da pirataria enquanto atitude, enquanto postura do rock moleque que estava chegando, folgado e querendo aquele espaço, estava resumida ali, colocada ali naquela letra. Não imaginávamos que aquilo fosse extrapolar e chegar num crossover e um momento incrível, tudo favorável ao rock no Brasil, várias rádios rock no Brasil, e a música ecoou dessa maneira. Dá uma sacada, a energia que tem dentro dessa música, é uma coisa impressionante, né? O que tem de... é um hino, isso é uma coisa que não tem como alguém ouvir e passar batido, né? A música, ela vem um pouco disso, né? Ela protesta e ao mesmo tempo é uma música jovem, ela fala de coisas novas para protestar, sabe? De ter mais espaço para música, mais espaço para arte, mais espaço para músicos. O Paulo Ricardo foi jornalista, o Luiz Esquiavon também, os outros músicos meio que viviam naquele miolinho de bandas independentes de São Paulo. Então eles estavam cantando uma coisa que eles viam por ali. A música se chama Rádio Pirata e o show se chama Rádio Pirata ao vivo. Por quê? Qual era a minha ideia? Era trazer pro show, principalmente para a versão ao vivo de Rádio Pirata, pequenos trechos de canções que foram nossas influências. Eu cheguei a fazer versões de 20 minutos, eu pirava na batatinha e emendava uma coisa com a outra, e você tinha de tudo ali, Led Zeppelin, Bowie, Rolling Stones, Doors. O Doors foi o único trecho que entrou, senão a música ficaria com 20 minutos, os discos tinham 30. Não ia caber. Então nós deixamos só o Doors ali para mencionar o que seria a nossa rádio. Rádio Pirata dava 20 minutos, só a Rádio Pirata. Só a Rádio Pirata. Tinha dia que não. Tinha dia que eu queria matar o Paulo. Nossa Senhora. Nossa, eu quero ir embora, pelo amor de Deus. Então, 25 minutos. Rádio Pirata é um grito de resistência e um chamado para a ação, utilizando o rádio como metáfora para a disseminação de ideias revolucionárias. Antes do final de 1985, Rádio Pirata se tornaria um videoclipe, que foi gravado em São Paulo e Santos. Fizemos um clipe super maneiro, uma história e tal, uma super produção na época, invadindo um barco, realmente um grande navio no Porto de Santos. Eu não teria escrito sobre Rádio Pirata, não teria pensado nessa metáfora se eu não estivesse vivendo, respirando aquilo naquele ambiente universitário, faculdade de jornalismo. Não dá para você ter uma segunda Rádio Pirata, não dá para você ter aquela inocência e acreditar numa revolução novamente. Você vai ficando mais velho, vai ficando cínico, vai ficando cético e vai vendo as coisas sob uma outra perspectiva. Até hoje, quando a gente faz essa música, é uma catarse, simboliza muito bem, ainda que alguma coisa tenha mudado, o que a gente quis dizer e disse na época. Ela conseguiu explicar para as pessoas o que era a banda, qual a intenção da banda. E ao mesmo tempo nos colocou nesse fenômeno, né, nesse turbilhão, acabou sacudindo a gente de tal maneira que nunca mais fomos os mesmos. A gente já não lembrava mais qual era o plano original. Quando acabou a turnê, realmente a gente estava acabado. Eu entendo a conexão das pessoas com o Olhar 43, porque o Olhar 43 é, sob alguns pontos de vista, maior do que Rádio Pirata. Mas eu acho que o Olhar 43 não é um hino, como você falou, como Rádio Pirata. Eu acho que ela traz esse anseio, ela retrata bem essa geração. A música Rádio Pirata foi gravada também por diversos artistas. Dentre as melhores versões, podemos citar a feita pelos Engenheiros do Havaí. Agora a resenha continua nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder os próximos vídeos, e ao mesmo tempo nos ajude a continuar aumentando a comunidade, para que possamos continuar contando mais histórias do RPM.